Beleza, bom dia pessoal. A gente ainda está ajustando as coisas, né? Tá tudo meio ajeitando ainda, mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Dani, acho que a musiquinha tá ligada, desliga ela. Aí, beleza. Só queria dar umas boas-vindas para vocês, aliás, para todos nós, porque é novo para todo mundo, né? Então, assim, é tudo novo para todo mundo, né? Então, assim, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui hoje. A gente está feliz de estar aqui, porque está tudo novo para todo mundo, né? Mas, deixa eu dar alguns avisos, tá? Alguns avisos. A gente está programando, semana que vem, quem é criança aqui, levanta a mão. Eu também, beleza. Semana que vem é dia das crianças. Quem que ganha presente aqui, levanta a mão. Então, a gente está querendo fazer uma programação para as crianças semana que vem. Ainda nem falei com a administração do lugar ainda, mas a ideia é que... Alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ideia é que a gente faça o nosso culto, aí depois você vai almoçar lá embaixo, aí depois você suba aqui e a gente vai ter umas atividades para as crianças aqui. A gente vai tentar ficar aqui até umas 2, 3 horas, né? Então a gente vai ter atividades para as crianças, para a gente brincar com as crianças na semana que vem, tá? Então, se caso você é criança, você quer brincar e você quer participar do Dia das Crianças, você vai ser muito bem-vindo. E se você quiser chamar também outras crianças, eu queria chamar um amiguinho da minha filha, pode chamar, aí a gente vem aqui, a gente vai fazer algumas atividades para as crianças depois do culto, tá? Então a gente vai ter o culto normal, que começa às 10h15. Eu acho que tá dando uns picos. Alô, oi. É que, pessoal, é tudo muito novo, Danilo, você consegue ajudar nós aí? Alô, beleza. Então, a ideia é que a gente tenha uma atividade para as crianças, que semana que vem é Dia das Crianças, a gente vai fazer essa atividade, tá? Mas, como todo mundo é criança, o nosso culto vai ser bem alegre, a gente vai tentar fazer um culto que envolva todas as crianças na semana que vem, tá bom? Antes mesmo de fazer a Santa Ceia, quero dar outro aviso. Semana passada, para quem perdeu a pregação, né, assista a pregação da semana que vem, ou da semana passada, né? A gente falou sobre uma lição de casa. Eu não sei quem fez a lição de casa aqui, levanta a mão. Olha que legal! Qual que era a lição de casa? A lição de casa era que você escrevesse o credo apostólico de uma forma que você conseguisse guardar num lugar acessível, tá? Então, é que tem gente que fez em folha A2, né, desse tamanho assim. Mas assim, a ideia é que seja um lugar prático, um papelzinho prático para você guardar dentro da sua Bíblia, dentro da sua bolsa, para você ler sempre. Por quê? O que é o credo apostólico? O credo apostólico é o fundamento da nossa igreja. Semana eu perguntei, a pergunta da pregação era, qual é o fundamento da nossa igreja? O fundamento é o credo apostólico. O que está escrito no credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Beleza, pessoal? Então, esse aqui, eu trouxe só 2 modelinhos, tá? Esse aqui foi feito plastificado, pessoal. Pode botar na chuva, né? Se você senta no canto daqui e às vezes cai água do ventilador, você pode colocar o seu credo apostólico assim que ele vai durar. Beleza? Tá? Então, esse foi um estilo. Agora, teve um estilo muito legal, pessoal. Esse credo apostólico aqui, só tem 3. Já vou avisando, tá? Só tem 3. E aí, quando você abre esse credo apostólico aqui, olha que legal. Em cada um dos quadradinhos tem um pedaço do credo apostólico. Desculpa, mas esse é meu. Só tem mais 2. Aí, o que vai acontecer? A ideia é o seguinte, pessoal, eu quero que você leve o credo apostólico para sua casa. Todos aqui que fizeram a lição de casa, a gente fez com muito amor, com muito carinho, todos os credos apostólicos que a gente fez. E a gente quer que você leve para casa, mas não é para guardar, enfeitar, só botar na tua geladeira. É para você botar na geladeira sim. Aliás, a geladeira é o lugar que a gente mais frequenta na nossa casa, não é verdade? Toda hora a gente abre a geladeira só para ver se ela está lá.
E aí, assim, a ideia é você deixar lá, mas você lê o credo apostólico todo dia, até você decorar isso aqui. Por quê? Porque o credo apostólico é o fundamento da nossa igreja. Se você não tiver isso aqui, se você estiver numa igreja e não tem o credo apostólico, não é uma igreja evangélica, não é uma igreja cristã. Isso aqui é a base fundamental da nossa igreja, tá? Então a gente precisa ler todos os dias, decorar esse credo apostólico para a gente guardar em casa. Então, assim que acabar o culto, por favor, vai na mesinha lá que tem toda a exposição. Tenha mais, mas não é para levar mais, né? Ah, é? Visitantes, não se sintam constrangidos. Vocês podem levar, que a gente fez a mais. Eu fiz 5. Você fez quanto, Dé? 2? Ela falou um monte. Então a ideia é assim, ninguém sai daqui sem um credo apostólico, beleza? Tá bom? Escolhe um lá, mas esse é meu, beleza? Escolhe um lá para você ter o credo apostólico, beleza? Muito bem. Pessoal, a gente vai hoje fazer a Santa Ceia, e na Santa Ceia a gente vai entregar o nosso jejum. Quando a gente começou a falar dessa igreja, há 3 semanas atrás, a gente estava falando sobre um jejum. Por quê? Eu queria que a gente pensasse que essa igreja, ela precisa começar com a raiz certa. Ela precisa começar com o fundamento certo. E ela não pode começar com a mágoa no nosso coração, com alguma coisa errada que você tem no seu coração. E por isso que a gente fez? A gente fez 3 semanas de jejum e oração, para você também decidir se você quer ser dessa igreja ou não. E hoje é o dia para você se inscrever, né? Você vai poder falar com o pessoal da recepção. Quem é da recepção, levanta a mão. O pessoalzinho está com crachá, ó, crachazinho azul da recepção. Você fala com ele, você fala assim, eu quero ser dessa igreja, né? Se você tiver dúvida, leva o papelzinho para... É papelzinho? Não? Não tem cadastro? Tem cadastro? Leva o papelzinho para casa a hora, aí se você quiser, você traz semana que vem. Mas aí a gente vai hoje, se você quiser ser membro dessa igreja, ou se você quiser já preencher, já entregar para elas, já pode entregar, tá? Então, hoje é o dia da gente estar fazendo isso, da gente estar sendo membro dessa igreja. Aí agora, a igreja não vai ser mais só o Joel, a Débora, a Yuyu e a Teté. Agora, quem quiser entrar, vai estar todo mundo sendo bem-vindo e a gente vai começar essa igreja. Então, vamos entregar o nosso jejum, vamos fazer uma oração? Se você jejuou, né, a gente vai fazer essa oração, a gente vai entregar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esses 3 semanas de jejum. Um jejum que enfraquece a nossa carne, mas que fortalece o nosso espírito, porque nós buscamos de Ti todos os dias da nossa vida. E nós entregamos esse jejum, Pai, Te agradecendo, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala no nosso coração, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem cuidado de nós e cuidado dessa igreja, Pai. Essa igreja que acabou de nascer, nós estamos só no 3º culto dessa igreja, mas nós queremos já Te agradecer, Pai, por ela existir e já Te agradecer por poder fazer parte desse movimento, dessa reunião de santos, buscando a Tua glória, a Tua presença, uma intimidade profunda com o Senhor, uma verdadeira adoração e um serviço ao Senhor e ao próximo. Então nós Te agradecemos, Pai, pela Tua presença. Nós Te agradecemos porque pudemos nos abster de alguns alimentos, mas não simplesmente para perder quilos, mas para ganhar mais da Tua presença, da Tua glória e da Tua graça. Então nós entregamos o nosso jejum e nós Te agradecemos por esse tempo. E oramos, Pai, para que o jejum seja algo mais frequente nas nossas vidas, que nós possamos fazer, não para ganhar alguma coisa, mas para nos depender mais de Ti a cada dia. Te agradecemos e entregamos esse jejum nas Tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Agora a gente vai estar realizando a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia é uma memória. A gente faz uma memória para a gente lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. É isso que acontece na Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, vou ler um texto com vocês em Mateus 26 a 30, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão
de pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a Santa Ceia, ela é uma memória, ela é um tempo de recordar a morte e a ressurreição de Cristo. Eu conheço uma igreja em Manaus que faz Santa Ceia todos os domingos. Todos os domingos. A Santa Ceia, ela é para ser feita com crente. Então assim, se você não acredita que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou por você, e você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não faz sentido você tomar Santa Ceia. Desculpa te falar, mas isso aqui não vai te alimentar. Isso aqui você vai passar fome, né? Porque a questão não é exatamente o que a gente come, mas a questão é, na verdade, o que a gente lembra quando a gente come esses alimentos. Então aqui o texto está falando, Jesus fala, tomem e comam, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue da aliança. Claro que isso não é o sangue, né, pessoal? Isso aqui é o suquinho de uva, tá? Mas a gente lembra de quem? Do sangue precioso que foi derramado por Jesus Cristo naquela cruz por nós. Então, essa Santa Ceia é para ser realizada por pessoas que acreditam no Senhor Jesus. Se você foi batizado ou se não foi batizado, o importante é que você creia que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, se você crê nisso e quer participar, você está livre para participar. A gente fala para as criancinhas não participarem, porque isso aqui não é uma brincadeira, né? Isso aqui é muito sério, né? Então, se você, pai e mãe de uma criança pequena, você acha que elas ainda não entendem isso? Então, é melhor elas não participarem. Mas se vocês sabem que a sua filha e o seu filho entendem essa verdade, por favor, eles podem participar, todos podem participar, basta a gente ter a consciência de que, cada um ter essa consciência de que esse Jesus Cristo morreu numa cruz por nós. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Quem não recebeu, a gente vai levar para você agora. Quem não recebeu, quemzão? Quem não recebeu, fica com a mão levantada, que a gente vai levar para você. Quem não recebeu? Quem não recebeu? Beleza? Se você não quiser, pessoal, isso não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Se você não quiser participar, não precisa, tá bom? Beleza? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Vou pedir para você ir abrindo os elementos aí, e a gente vai orar por eles, e depois a gente vai participar da Santa Ceia juntos, tá bom? Só para falar para vocês, essa Santa Ceia veio do sertão de Pernambuco, se não me engano, que é um missionário que produz isso, e a gente está ajudando a missão comprando esse material da Santa Ceia. Beleza? Abriu? Segura um elemento em cada mão, a gente vai consagrar só esses elementos que estão na sua mão, tá bom? Conseguiram? Vamos lá, vamos orar então? Senhor Jesus, nós consagramos esses elementos, Pai, o suquinho de uva e esse pedaço de pão asmo, e nós consagramos a Ti, e nós Te agradecemos, Deus, pelo Seu sacrifício naquela cruz. Nós Te agradecemos, porque o Senhor nos amou de tal maneira, que deu Seu Filho único, para morrer numa cruz por nós, e todos aqueles que creem em Teu nome serão salvos. Então nós Te agradecemos, e nós queremos participar dessa celebração, que é uma memória, para que nós nunca esqueçamos do Teu grande amor por nós. Te agradecemos, consagramos esses elementos, pedimos perdão dos nossos pecados. O Senhor lave o nosso coração com esse sangue precioso que o Senhor derramou naquela cruz, e que nós possamos participar dessa memória, lembrando da morte e da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Te agradecemos e oramos, e te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos participar da ceia. Amém.
Eu vou pedir para as irmãs que estão com a caixinha passar para recolher as sobras aí do... Isso. Muito bom. Muito bom. Semana passada a gente estava trazendo uma palavra e aliás, são 5 domingos que eu falei, e esses 5 domingos são cruciais para a construção da nossa igreja, né? Porque esses 5 domingos, essas 5 pregações, elas vão trazer para nós a explicação de como vai ser a nossa igreja. Então, na primeira semana, a gente falou de quem é a igreja. Deixa eu ver se o pessoal lembra aqui. De quem é a igreja? Amém. A nossa igreja é de Jesus, não é do pastor Joel. Você pode falar, alguém vai perguntar assim, qual igreja você vai? Você pode falar, eu vou na igreja do pastor Joel. Não pode falar, mas sempre lembra que a igreja não é do pastor Joel, tá bom? A igreja é de Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Jesus disse, ele disse lá na palavra de Deus, em Mateus 16, 18, eu coloquei entre parênteses Jesus, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa minha igreja significa que a igreja é do Senhor Jesus, não é minha, não é sua, ela é nossa na verdade, mas o dono dela é o Senhor Jesus, né? E as portas do Hades não poderão vencê-la, né? Então a gente tem essa primeira pregação. A segunda pregação que a gente fez foi aonde está fundamentado, aonde que está alicerçado a nossa igreja. E a nossa igreja está alicerçada onde? Na palavra de Deus, que é o credo apostólico. O credo, na verdade, não é a palavra de Deus, mas o credo é o quê? É o resumo de toda a palavra de Deus, né? Então, vamos ler todo mundo junto de novo o credo apostólico? Eu esqueci de colocar aqui, mas quem escreveu várias vezes vai saber decor. Mas eu vou ler aqui, a gente acompanha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, esse é o fundamento da nossa igreja, né? A gente falou sobre as 2 casas. O sábio construiu a sua casa sobre a rocha e o nécio construiu a sua casa sobre a areia. A rocha é firme, a rocha é imutável, a rocha é absoluta. Quem é a rocha? É o nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E hoje, a pergunta sobre a igreja hoje é: o que tem na igreja? O que tem na igreja? Né? O que tem na igreja? Então essa vai ser a nossa conversa de hoje, vai ser sobre o que tem na igreja, né? E só para falar mais uma vez, mas acho que essa história marcou a minha vida, né? Na primeira reunião que a gente fez lá num sítio, né? E a gente estava lá e eu estava pegando material para poder fazer um culto lá com vocês, e aí eu não tinha um projetor. Aí eu falei assim, meu Deus, como que uma igreja não tem um projetor? Eu falava assim para mim mesmo, eu falava assim, não é possível, nunca vi uma igreja que não tem um projetor. Aí a minha esposa me viu ali, angustiado, e falou assim, Joel, por que você está angustiado? Eu falei assim, Débora do céu, nossa, aí a gente vai começar uma igreja, não tem um projetor. Aí a Débora falou assim, por que você está assim? Né? Eu falei, porque não tem um projetor. A minha esposa falou assim, o que a gente precisa para ter uma igreja? Aí ela perguntou para mim, o que a gente precisa para ter uma igreja? Eu mesmo respondi, eu falei, a gente precisa de um líder, a gente precisa de uma visão e a gente precisa de pessoas. Aí ela olhou para mim e falou assim, e o projetor? Eu falei, não precisa do projetor. Ela falou, então faz sem projetor. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer sem projetor. Aí a gente fez sem projetor e deu certo. Deu certo, não precisou do projetor. Aí, na semana seguinte, a gente veio pra cá.
Olha o tamanho do projetor. Mas eu pergunto, a gente precisa do projetor para ser uma igreja? Não. O que a gente precisa? Uma liderança, uma visão e pessoas. Se a gente tiver isso, a gente pode ser uma igreja embaixo da árvore. Em qualquer lugar que a gente tiver, a gente vai ser uma igreja. Porque nós somos uma igreja de pessoas. E hoje nós vamos falar o que tem na igreja. São coisas importantes que a gente precisa ter na igreja. Baseado na visão, né? E eu vou ler aqui o salmo, 2 salmos para vocês. Vocês não vão ficar cansados porque eu peguei salmos bem curtinhos, tá bom? São 2 salmos muito importantes que falam sobre assim, vamos dizer, depois de Deus nesse lugar, a coisa mais importante para a gente é a família. Depois de Deus, a coisa mais importante para a gente é a família. E a minha ideia de igreja é que todos nós aqui sejamos uma família. Que a gente se ame como uma família. Vamos lá, vamos ler o Salmo então? O Salmo 127 vai dizer assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Capítulo 28, 128, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Rapidamente eu quero só passar para vocês aqui esses salmos, os 2 salmos, eles estão conectados, tá? Talvez a Bíblia separou eles, né, em 2 poemas diferentes, porque os salmos são poemas, mas assim, o Salmo 128 e o Salmo 127 e o Salmo 128, eles são conectados. E os 2 salmos são os salmos que falam de 4 fases da família. A Bíblia inteira, ela sempre falou de família. Pensa comigo, Deus criou o mundo e colocou o Adão, colocou o homem lá. Deus falou assim: olha, a natureza é boa, o clima é bom, os vegetais são bons, os animais são bons, tudo é bom. Só Deus falou uma coisa que não era boa. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E aí o que Deus fez? Trouxe para ele uma mulher. E eles, então, tiveram filhos, e os filhos tiveram filhos, e famílias foram construídas. E o princípio de toda a criação é baseada, tudo foi criado para quê? Para que a família pudesse existir. Se você vê em toda a Bíblia, vai falar sempre sobre famílias, sobre clãs, sobre tribos, que são reuniões de famílias. E aqui no Salmo você tem 4 fases. Do versículo 1 até o versículo 4, você tem a primeira fase, que é a fase do casamento. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por o alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Esse versículo 1 e o versículo 2, eles vão falar sobre o casamento. Quando você casa, é uma construção, é a construção de uma casa. Quando você casa, você já está formando uma família, né? E essa construção, o casamento já forma uma família. Não tem filhos ainda, não tem problema. No momento que você casa, você forma uma família. A palavra de Deus diz para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela
e vai para uma terra que eu te prometi, e aí a gente desvincula pai e mãe, e a gente forma quem? A nossa família, né? Quando eu casei com a Débora, eu falei para ela, agora a gente é uma família, né? Os seus pais, eles são autoridade como pais na nossa vida, são, mas agora nós somos uma família, nós construímos uma família. Então é importante que dentro dessa família, o Senhor tem que ser aquele que vigia a nossa casa e o nosso casamento. Assim é o casamento, a construção baseada naquele que cuida de nós, que é Deus. No versículo 3 ele vai dizer o quê? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E aí aqui, a gente tem a segunda fase, que é a fase dos filhos pequenos. Antes de casar, eu falei para Débora, antes da gente casar é bom a gente conversar sobre isso. Quantos filhos você quer? Aí eu falei para Débora, e aí Dé, quantos filhos você quer? Ela falou assim, não, fala você primeiro. Eu falei, não, eu que perguntei, você que fala primeiro. Mas como o homem sempre perde, eu que tenho que falar, né? Aí eu falei para ela, então Dé, eu pensei assim, né? Melhor não assustar, né? Então assim, para eu não assustar, eu falei 6. Para não assustar, eu falei assim, bom, é bom não assustar, ela senão ela não vai querer casar comigo. Então eu só vou falar um número mais baixo. Aí eu falei 6, porque na verdade eu queria 9, né? Mas assim, a Débora falou, só para não assustar eu falei 6. Aí ela, o quê? 6? Meu Deus! Meu sonho era ter uma Kombi. E falar assim, galera, vamos para a igreja, bora, entra. Mano, com esse número já dá para fazer um campeonato de vôlei de praia, cara. Né? Você já pode fazer várias duplas. Aí eu falei assim, poxa, Dé, você quer quantos filhos? Ah, eu quero 2. Eu falei, Débora, 2? 2 não é nem bíblico. A Bíblia falou para multiplicar, você está só adicionando. Mas assim, eu acho que é interessante essa ideia, né? Não importa quantos filhos que você tem, não importa até se você não tem filhos. Deus vai dar filhos espirituais para você. Mas os nossos filhos, a palavra de Deus fala, é a nossa herança. Os nossos bens são os nossos filhos. E aqui ele fala, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. As flechas na mão, um guerreiro não sai de casa sem as flechas. Para ele, uma das coisas mais preciosas que existe são as flechas. E posso dizer uma coisa interessante? O que você faz com as flechas? Você lança elas longe. Você tem que projetar para o seu filho sair de casa, para o seu filho casar, para o seu filho ser alguém, para o seu filho ser uma pessoa que é feliz. E para ela ir longe, você tem que lembrar daquilo que vai mais longe de tudo. O que é? A vida eterna. Os nossos filhos, nós temos que, os pequenininhos, a gente tem que investir na vida deles, para que eles conheçam Jesus, para que eles possam alcançar longas distâncias, para que eles possam ser felizes, para que eles possam experimentar muitas bênçãos na vida deles, e principalmente para que eles possam encontrar vida eterna, e aí a sua flecha vai ser lançada, e ela nunca mais vai chegar em nenhum lugar. Por quê? Porque ela vai para a eternidade, ela vai começar em Jesus, e ela vai por toda a eternidade. O que é mais importante, pessoal? Entrar na melhor faculdade do Brasil, ou encontrar a vida eterna? O que é mais importante? O que adianta o seu filho entrar na melhor faculdade? O que adianta ele ter o melhor emprego? O que adianta ele ter sucesso, se ele não tem paz no coração e a vida eterna? Então, é importante que você entenda isso. E aí o Salmo 28 vai trazer a terceira fase para nós. Qual é a terceira fase? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e próspero, a sua mulher será como videira frutífera na sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa aqui é a fase dos filhos grandes, dos filhos que estão casando, dos filhos que estão no mercado de trabalho. E aí olha só, a gente tem a fase do casamento, a fase dos filhos pequenos, e aqui a gente tem a fase dos filhos grandes.
E aqui na nossa igreja tem um monte de pessoa que tem filho grande. Filho que já casou, filho que tem filho. E olha só o que a palavra diz: como é feliz aquele que teme o Senhor. Se o seu filho não vai na igreja, você precisa orar para que ele tema o Senhor, para que ele conheça o Senhor Jesus. Uma vez uma tia minha aqui da igreja, ela falou assim: ô Joel, eu não entendo o que é temer o Senhor. O que é temer o Senhor? Eu falei, temer são 3 coisas juntas. Você tem que ter medo, você tem que ter respeito e você tem que ter amor. Quando você era pequenininho, você olhava assim para os seus pais, não é? Você tinha respeito por eles, você tinha medo, né? Se você fizer uma coisa errada, você vai tomar, você tem medo. Mas você também tem amor. Porque se você tiver só medo, você foge deles. Mas se você tiver amor, mesmo que você tenha medo, você volta para eles porque você respeita e ama. Temer ao Senhor é os 3 juntos. É ter respeito, é ter medo e é ter amor. Então, se o seu filho, se a sua filha ainda não está indo na igreja, já é um adulto, já tem filhos, sei lá, você precisa orar para que ele tema o Senhor. E aí a palavra diz, olha só que legal, e será próspero, e a sua mulher será como videira frutífera da sua casa, e os filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Olha que beleza. Minhas filhas ainda não casaram, né? Mas assim, quando elas casarem, eu quero que elas sejam assim, que elas tenham uma vida próspera, cheia da presença de Deus. Amém? E a última fase, olha só, a gente não esqueceu do Dichan, a Bíblia não esqueceu do Dichan e da Bachan, né? Do vovô e da vovó. Versículo 5, que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja prosperidade em Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos filhos, e haja paz. A gente está falando aqui do vovô e da vovó. Sim. Para quem não é, um dia vai ser. Seu dia vai chegar. Mas a ideia é que, mesmo nas próximas gerações, a Bíblia também toma o cuidado de te preparar para que você seja uma boa vovó e um bom vovô. Para que você seja alguém que abençoa, que educa, que leva os seus netos para a presença do Senhor. Para que eles conheçam o que vem de Sião, que é Deus, e que haja paz na sua vida e na sua família. E olha só que interessante, pessoal, mesmo no Velho Testamento, a gente vê que Deus já queria derramar o Espírito Santo sobre todas as famílias. Olha só, o livro que tem, na Bíblia tem um livro que tem o nome mais bonito de todos, é o livro de Joel. E olha só o que diz o livro de Joel 2, capítulo 28 a 32. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Mesmo no Velho Testamento, Deus queria derramar o Espírito Santo sobre quem? Sobre a família, sobre a sua família. Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre a sua família. E eu queria dizer uma coisa para vocês, algo que eu busquei na minha vida, né? Quando eu ia ser ordenado pastor, o meu pastor, chamado pastor Moisés, ele falou assim: Joel, qual é a sua visão, a sua filosofia ministerial? Você, quando você se tornar um pastor, qual vai ser a filosofia principal do seu ministério? De onde você trabalhar, da igreja que você construir, o que vai ser um dos pontos principais do seu ministério? Aí eu falei para ele assim: pastor, igual o seu. Igual o seu. Ele falou: não, Joel,
Você precisa buscar a sua filosofia ministerial. Você vai ser um pastor. Um pastor precisa ter a sua filosofia ministerial. Aí eu falei, pastor, então eu não sei qual que é a minha. Aí ele falou assim, Joel, então de agora em diante você vai procurar a sua visão ministerial. Eu vou separar aqui $6.000 para você na igreja, um orçamento da igreja, e você vai viajar para onde você quiser do mundo, e você vai conhecer ministérios, você vai participar de conferências, e você vai construir a sua visão ministerial. Sai da igreja e procura a sua visão ministerial. Achei isso fantástico. Aliás, nunca tinha visto $6.000 na minha mão, né? Mas assim, ele falou assim, esse dinheiro está guardado e você vai usar para você sair pelo mundo e procurar a sua visão. E eu encontrei uma visão. E eu quero compartilhar para vocês sobre essa visão. A visão, na verdade, ela está baseada em duas cores primárias. Uma cor é o vermelho e a outra cor é o amarelo, né? Então, as duas cores primárias, elas formam uma terceira cor. Mas deixa eu explicar cada uma dessas cores. A cor vermelha, ela é a cor da família. Porque a família é o sangue, não é verdade? O que nos conecta é o nosso sobrenome e é o nosso sangue. O nosso DNA é igual. Então, a família é representada pelo sangue, pelo vermelho. O sangue é a família. E o amarelo é o que a gente chama de igreja. A igreja é o amarelo. Por quê? Porque a Bíblia sempre nos diz que a igreja é onde brilha a luz de Cristo. A igreja é o lugar que manifesta a luz de Deus para as nações. Então nós somos um refletor da luz que vem de Deus em nós, para que as pessoas possam ver a luz de Cristo nas nossas vidas. Então, nós temos aqui duas grandes influências, a família e a igreja. E aí eu fui buscar essa visão, porque a ideia é que você misturando, quem é bom de cor aqui, né? Quando você mistura o vermelho com o amarelo, você tem qual cor? O laranja. E a ideia é essa, a ideia é que você tenha a cor laranja. E eu penso que a igreja a cor principal da igreja tem que ser o laranja. Por quê? Não porque você é um laranja, entendeu? Mas assim, porque essa cor alaranjada, ela é a mistura do vermelho com o amarelo e forma o quê? O laranja. Então essa ideia de que a igreja e a família tem que ser uma coisa só. A gente não pode separar a igreja da família e nem a família da igreja. Aliás, se nós todos pudéssemos ser uma família, isso é melhor ainda. E essa filosofia foi criada por um cara chamado Red Joyner. E o Red Joyner, ele escreveu um livro chamado Pense Laranja. E esse livro chamado Pense Laranja, ele traz essa explicação da filosofia da igreja, de que a igreja precisa ser o vermelho da família com o amarelo da igreja. E a junção dessas duas influências, ela traz para a gente a ideia forte de que uma igreja forte é feita de famílias fortes. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. Então, tudo que a gente faz nessa igreja precisa fortalecer a família. Ministério de mulheres, vai fortalecer a família? Vai. Então, vamos fazer. Se o ministério de mulheres for só para falar mal dos maridos, então é melhor não fazer. Mas se o ministério de mulheres for para fortalecer a família, vamos fazer. Se o ministério de crianças é para fortalecer a família, vamos fazer. Se o ministério da igreja é para a gente abençoar as famílias, a gente vai fazer. Agora, uma coisa que a gente não pode fazer, por exemplo, é fazer 5 cultos na semana. Por quê? Porque se eu fizer 5 cultos na semana, o que vai acontecer? Eu vou tirar os pais dos filhos. E aí eu não estou fortalecendo, eu estou enfraquecendo a família. Eu não posso dar muita atividade para o pai e para a mãe, porque se eu der muita atividade para o pai e para a mãe, eles não vão ter tempo de brincar com as crianças.
E aí eu estou tirando o pai das crianças. Então eu tenho que pensar, se tudo que eu faço nessa igreja está fortalecendo as famílias. Se você tiver um problema no seu casamento, vem falar comigo, porque eu quero ajudar e abençoar a sua família. Se você tem um problema com os seus filhos, vem falar comigo, porque eu quero orar e abençoar os seus filhos, para que a sua família seja uma família forte, porque uma igreja forte é feita de famílias fortes. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. Então, se a sua família está mais ou menos, a gente precisa orar mais por você. E aqui nessa igreja, a gente vai sempre focar na família. Não vai ser uma igreja de jovens. Não vai. Não vai ser uma igreja de crianças. Não vai. Não vai ser uma igreja de clássicos. Não vai. Vai ser uma igreja da família. Então, eu queria que a gente pudesse entender que Deus, Ele abençoa por família. Tem uma coisa muito grave que eu quero contar para vocês, que é um lado até negativo da história de Deus, né? Que não é negativo, é Deus, mas você vai entender por quê. Teve um problema no Velho Testamento, teve um cara que roubou alguma coisa de uma guerra. Teve uma guerra, aí tem os despojos, né? Aquilo que sobra. E Deus falou assim, não pega nada. Joga, queima tudo, mata tudo, não pega nada deles. Só que aí um cara pegou o tesouro e guardou na casa dele. O que aconteceu? A maldição começou a cair sobre todo o povo de Israel. Não foi só sobre ele, não. Foi sobre todos. Aí falaram, alguém pegou alguma coisa dos despojos da guerra? Ninguém falou nada. Então a gente vai perguntar para Deus quem foi. E aí as famílias foram eliminadas, caiu na família de Acã. Sabe o que aconteceu, pessoal? Toda a família de Acã morreu. Por causa de um cara que pegou o tesouro. E aí eu penso, que culpa que tinham os filhos do Acã? Porque foi ele que errou. Mas Deus, assim como Ele amaldiçoa toda a família, Ele também Ele abençoa toda a família. Isso não significa que se um cara na sua igreja estiver errado, ninguém vai ser abençoado, não. Nós vivemos o tempo da graça. Nós vivemos o tempo da graça. Mas você precisa entender o quão importante é a família aos olhos de Deus. Você precisa se preocupar pela sua família. Você precisa orar pela sua família. Você precisa interceder pelos seus filhos. Você precisa orar por eles. Você precisa orar pelo seu casamento. Você precisa orar pelos seus pais, pelos seus irmãos. Porque Deus, Ele abençoa as famílias. Olha só que legal. Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente teve, em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Foi aquela promessa dita no livro de Joel. O profeta Joel disse que o Espírito Santo viria. Em Atos, a gente tem o momento onde o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Atos capítulo 2, versículo 37 a 39, diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Deixa eu te colocar aqui, Pedro, ele estava pregando para as pessoas que não conheciam a Jesus. Ele estava pregando, e aí as pessoas ficaram com o coração aflito, e perguntaram, Pedro, e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão de longe, e para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você percebe? A bênção é para quem? Para vocês e para os seus filhos. A palavra sempre trouxe a ideia de família para nós. Então aqui nesse texto a gente tem 3 lições importantes para a nossa família. Não só para você, precisa começar em você, mas que ela seja para toda a família. Primeira coisa que a Bíblia nos diz é, arrependam-se. Nós precisamos reconhecer o pecado nas nossas vidas. Se você não reconhece o seu pecado, eu vou te dar uma dica, tá? Uma dica.
chega na frente da Bíblia, quando você estiver fazendo a sua leitura, fecha os seus olhos, fica bem quietinho, fecha os seus olhos e fala assim: Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo, será que eu pequei em alguma coisa? E depois que você fizer essa pergunta, não fica falando, fica em silêncio. Espera alguma coisa aparecer no seu coração. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fico quietinho e eu falo assim: Deus, será que eu pequei alguma coisa? Me fala se eu pequei alguma coisa. Aí começa a vir: lembra quando você falou grosso com a sua esposa? É verdade, Deus, me perdoa porque eu fui muito grosso com a minha esposa, fui arrogante com ela, me perdoa, Deus. Aí você fica quietinho de novo, pode ter mais. O perigo é você não sair mais o dia inteiro pedindo perdão, mas assim, Deus não vai ser tão... lembra daquele? 1984. Mas é importante que você tenha isso no coração, porque um coração arrependido é um coração que está preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que esse texto nos diz, ele diz assim: vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E ele fala não só em Jesus Cristo, mas vocês receberão o dom do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo, e nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Aqui nessa igreja a gente vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. A gente vai falar sim, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente vai falar. A gente vai falar, a gente vai entender claramente o que significa o batismo no Espírito Santo. Você que não foi batizado nas águas, você precisa ser batizado nas águas. É importante, um dia a gente vai falar sobre isso. Mas o que é o batismo, pessoal? O batismo é o nosso ingresso no reino de Deus. O batismo é a porta de entrada, é o ticket que você tem na mão e você fala assim: aqui Deus, eu tenho o ticket, posso entrar? Pode. Você faz parte do reino de Deus. O batismo é a entrada, é o ingresso que te faz entrar no reino de Deus. O reconhecimento de que você tem Jesus Cristo no seu coração. Você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o ingresso que faz você entrar no reino de Deus. E a última coisa que eu quero falar aqui é que essa promessa é para você e para os seus filhos. Ou seja, essa promessa é para a família. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Então a promessa do Espírito Santo, a promessa da paz de Deus, a promessa da graça de Deus é para você e para mim, para nós. É para nossa família, que nós sejamos uma igreja de famílias fortes, porque uma igreja forte, ela é feita de famílias fortes, amém? Pessoal, eu quero trazer para vocês agora a visão dessa igreja, tá? Principalmente hoje que a gente está abrindo aí o cadastro, se você quer participar ou não dessa igreja, é importante que você entenda a visão dessa igreja. O que precisa para ter uma igreja? Uma liderança, uma visão e pessoas. Então, principalmente eu quero que você entenda sobre a visão dessa igreja. Qual que é a visão dessa igreja? Tá? A nossa visão é: nós queremos ser uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Essa é a visão da nossa igreja. Você precisa entender que, se você acha que isso aqui faz parte de você, você quer participar de um grupo desse, com essa visão, aqui é o teu lugar. Agora, se você fala assim: não, eu não gostei muito dessa visão, não, eu queria que a visão tivesse mais um lado social, para ajudar os pobres, tem problema. Você pode procurar uma outra igreja que tenha uma visão daquilo que você se sente mais à vontade. A visão dessa igreja vai ser essa: uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira, em serviço a Deus e ao próximo. E eu quero dar uma destrinchada nisso, para você entender. São 3 coisas. Primeira coisa, profunda intimidade com Deus. O que significa profunda intimidade com Deus? Significa que aqui nessa igreja, a gente vai fazer tudo com intencionalidade. Então, se a gente tem um cafezinho que começa às 9,
esse cafezinho não é só para você comer. Esse cafezinho é para você ter comunhão com as pessoas. Inclusive, deixa eu falar uma coisa que eu deixei para falar agora, para todo mundo entender. A gente já tem nessa igreja uma equipe de intercessão. Então, se você chegar às 9 aqui na igreja, ou antes, tá? A gente já está 8 horas preparando todos esses negócios aqui, toda essa parafernália de fio aqui. Mas se você chegar às 9 horas, a gente vai ter sempre uma duplinha que vai ficar onde, hein? A gente vai ficar ali no jardinzinho, lá no jardinzinho. E aí, se você quiser receber uma oração, se você tem um pedido de oração, você pode ir lá no nosso jardinzinho da oração. Olha que bonito! Jardinzinho, vamos chamar de Éden da oração, brincadeira. O nosso jardinzinho da oração, aí você vai lá, vai ter sempre 2 pessoas lá, que vão estar orando por você. Aí você fala assim, eu tenho um pedido de oração, eu vou lá e falo assim, olha, eu queria pedir uma oração, né, dia 20, eu vou fazer uma prova da Universidade Federal do Paraná, e eu queria entrar. Você pode orar por mim? Amém? Então você quer pedir essa oração, você vai lá, a gente vai orar por você. Agora, e se você não tiver nenhum pedido de oração? Você não tem, não tenho pedido de oração, eu estou bem. Vai lá e fala assim, você pode orar por mim? Não tenho pedido de oração. Você pode orar por mim? Elas vão orar por você. É isso que a gente vai fazer no jardim da intercessão. A gente vai lá e a gente vai orar por você, tá? Só que aí a gente vai ver se a gente tem uma pessoa para organizar a fila tal, que às vezes faz uma filazinha para não ficar interferindo quem já está recebendo oração, tá bom? Mas todos os domingos, das 9 até começar o culto, a gente vai ter duplas de plantão fazendo oração pela sua vida. Isso é intencionalidade. Tudo que a gente faz nessa igreja tem que ter intencionalidade para que você tenha uma profunda intimidade com Deus. Segunda coisa que eu penso na profunda intimidade com Deus, vidas encontrando intimidade relacional baseada na Trindade. Você precisa olhar para a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa é o relacionamento perfeito. E você precisa olhar para a Trindade e falar assim, eu quero ter um relacionamento com as pessoas baseado no meu relacionamento com Deus, que é um Deus trino. Terceira coisa, vivendo o conceito bíblico de família, apoio, ensino, cuidado, suporte, conexão, comunhão e buscando tudo isso no seu próximo. Essa intimidade profunda não é só com Deus, mas a nossa profundidade com Deus vai refletir na nossa profundidade com os irmãos. A gente vai se amar, a gente vai estar junto, a gente vai ter intimidade um com o outro. Às vezes a intimidade estraga, né? Você sabe do que eu estou falando. É tão íntimo que fala besteira, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado para respeitar as pessoas. Outra coisa que a gente tem na profunda intimidade com Deus é que esse lugar vai ser um lugar intimista, onde você encontra um relacionamento íntimo com Deus e com as pessoas, encontrando propósito, cura e transformação. Pessoal, eu realmente quero que essa igreja seja um lugar de cura. Você que está cheio de feridas do passado, você que está cheio de feridas da sua família, talvez os seus pais te machucaram, talvez os seus irmãos te machucaram, e você tem um monte de machucado, vem para cá, que a intimidade que a gente tem uns com os outros, a intimidade que a gente tem com Deus, vai te curar. E nós estamos aqui projetando aí um ministério também de cura e libertação. Deus já trouxe uma palavra para nós, de que nós vamos ser um lugar de cura e de libertação. Eu vou orar, se você tiver alguma doença, algum problema, eu vou orar por você. Eu vou orar. Se vai curar ou não vai curar, depende de Deus. Eu vou fazer a minha parte é orar. E nós, como comunidade, vamos buscar uma intimidade com as pessoas, onde nesse lugar vai haver cura e libertação para as pessoas. E esse lugar de profunda intimidade com Deus vai ser onde o propósito é buscar ser a imagem de Deus aqui na terra. Nós queremos ser um lugar que transforma cada um de nós na imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto. Os outros vão ser mais rápidos, tá, pessoal? Já está acabando. Aguenta aí, já está acabando. Primeiro ponto, então, é uma igreja que busca uma profunda intimidade com Deus. A segunda coisa na nossa igreja é uma igreja que manifesta uma adoração verdadeira.
E aí eu quero dizer para você que a adoração verdadeira não é só música, tá, pessoal? Às vezes a gente liga adoração com música, né? Mas não necessariamente só música. Mas nós queremos ser um lugar irresistível para a presença de Deus. Um lugar tão quebrantado, que adora com toda a nossa força, que canta com todo o nosso coração, que Deus vai falar assim: ah, não dá, eu vou ter que ir lá naquele lugar, eu vou ter que ir lá naquela igreja, e Deus vai descer sobre nós. Então aqui nessa igreja, eu penso que a adoração verdadeira é com adoradores que o adoram em espírito e em verdade, como diz em João capítulo 4, com vidas sedentas, com fome de Deus, com fome da sua palavra e com fome do Espírito Santo. Você precisa querer mais de Deus, você precisa querer mais da palavra de Deus. É assim que manifesta a adoração verdadeira nas nossas vidas. E também vidas movidas pelo profético, alicerçados na Bíblia. Não é profetada, tá, pessoal? Não é assim, você ficar falando aquilo que você quer da sua cabeça, não. São palavras proféticas, são palavras que vêm da Bíblia. Uma palavra profética não pode contradizer a Bíblia, não pode. Se uma palavra profética vier e ela estiver contradizendo a Bíblia, joga no lixo. Estou falando para você, joga no lixo. Toda palavra profética tem que ser baseada onde? Na Bíblia. E aqui a gente vai viver uma liberdade, uma intencionalidade de manifestar a adoração através das palavras proféticas que podem viver para nós, né? E aí eu também falo irresistível não só para Deus, mas irresistível para as pessoas que veem esse ambiente, essa atmosfera de adoração na presença de Deus e que não resistem estar toda semana nesse lugar. Pessoal, essa igreja ela vai ser tão boa, mas ela vai ser tão boa, que você não vai ver a hora de voltar para essa igreja para o domingo chegar logo. Você vai falar: meu Deus, ainda é quinta-feira, cara, ainda não chegou domingo, eu quero ir domingo para a igreja, eu preciso ir para a igreja. E aí você vai ficar com essa vontade de querer ir para a igreja. Meu Deus, ainda é segunda-feira, o pior dia da semana, é o dia mais longe do domingo. E aí a gente vai ter prazer em vir na igreja, e a igreja vai ser um lugar irresistível, e as pessoas que pisarem nessa igreja uma vez, elas não vão conseguir sair mais daqui. Claro que vai, né? Você vai para tua casa trabalhar, tá? Mas no próximo domingo você volta. Mas tem que ser um lugar gostoso, um lugar que dá prazer de vir. Então tenha prazer em vir, e vamos criar uma igreja que tenha essa atmosfera, esse ambiente gostoso. E tudo que é gostoso tem comida, na é verdade? Então aqui sempre vai ter comida, né? E a gente vai ser um lugar maravilhoso, cheio da presença de Deus e intimidade com Deus. E última coisa dessa igreja. Então, primeiro, intimidade profunda com Deus. Segunda coisa, uma adoração verdadeira. E a terceira coisa, terceira visão dessa igreja, é um serviço a Deus e ao próximo. E eu queria dizer alguma coisa muito importante sobre servir a Deus e ao próximo, tá? Eu não quero aqui uma igreja de funcionários, né? Às vezes a gente pensa que servir é ser funcionário. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Servir é amar de uma forma concreta. Quando você ama, você serve. Sabe, pessoal, uma das coisas que eu mais gosto da minha semana, sabe o que é? Cozinhar para as minhas filhas. Uma das coisas que eu mais gosto, seja no café da manhã, ou seja no almoço, ou seja na janta, quando eu cozinho, eu tenho prazer de cozinhar para minhas filhas. E eu acho que elas sentem esse prazer. Elas sentem porque eu faço com tanto carinho, eu faço com tanto amor, que quando elas comem, elas sentem o amor que eu tenho por elas. Depois você pergunta para elas se é verdade. Eu preparo a comida com amor. Eu preparo a comida do gosto que elas querem, que elas gostam. E eu acho que isso é amar de uma forma concreta, é servir. E aqui nessa igreja, eu quero que todos nós tenhamos amor uns pelos outros. Pessoal, quando você fez isso aqui, você não pensou que alguém ia receber isso aqui? Você fez com que coração?
com amor, não é verdade? Essa aqui então amou tanto, mano, que fez um negócio mirabolante. Olha o tamanho do amor dessa mulher. Olha isso! Cada pedaço da dobradura é um pedaço do credo apostólico. Isso é amor, isso é serviço, isso é o amor se concretizando. Isso é o amor se concretizando. Então, servir é amar de uma forma concreta. Segunda coisa que é o amor, assim, esse serviço, a gente tem que lembrar que o nosso modelo de servo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida dele por nós. E nós aqui nessa igreja, nós vamos buscar isso, nós vamos buscar servir e amar as pessoas, e o nosso padrão não vai ser o pastor Joel, nosso padrão não vai ser a Débora, nosso padrão vai ser Jesus Cristo, porque eu sou só uma cópia, estou tentando ser uma cópia de Jesus. Olha para o verdadeiro, olha para o original, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que eu digo sobre servir a Deus é servir juntos é discipulado. Deixa eu dizer uma coisa para você, servir juntos é discipulado. Quando a gente serve junto, a gente está discipulando. Olha só a nossa equipe de louvor. Hoje o líder de louvor é o Fernando, né? É o nosso guitarrista aí, que hoje estava livre e solto para correr aqui, o palco inteiro estava todo feliz. Mas assim, olha só, a gente tem um monte de adolescente aqui. Servir juntos é discipulado. Então, se um dia eu pedir para você servir comigo, fala sim, porque eu estou te chamando para um discipulado. Eu quero que você aprenda mais de Deus, mais da palavra de Deus, mais da vida cristã, para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, servir a Deus também tem a ver com o discipulado. E servir também é deixar o egoísmo para viver a comunidade. Então, nós aqui nessa igreja, nós queremos ser uma igreja que serve, que ama, não uma igreja egoísta, que só vem aqui para aproveitar das coisas. Eu vou lá naquela igreja porque tem um bolo formigueiro lá muito gostoso e eu vou lá só para comer o bolo. Não, pessoal. Vem aqui para oferecer o bolo. Vem aqui para oferecer algo, para você servir, para você fazer parte. O contrário, se eu não me engano, o contrário de egoísmo é uma palavra chamada altruísmo. E o altruísmo é você querer fazer coisas boas para as pessoas, pensando nelas primeiro antes do que pensar em você mesmo. E essa igreja vai viver assim, nesse serviço. E aí eu penso, pessoal, a última coisa que eu vou falar sobre o serviço, porque serviço a Deus e ao próximo são a aplicação dos dois grandes. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão enjoados do meu Jesus Mangá? Porque eu amo o meu Jesus Mangá, mas assim, tem gente aqui que não gosta muito do meu Jesus Mangá. Ai, pastor Joel de novo, ficava usando o meu Jesus Mangá. Eu amo o Jesus Mangá, mano. Então assim, eu sempre deixo meu Jesus nas minhas pregações, né? É uma forma de a gente sempre ter Jesus na nossa pregação. Brincadeira. Mas deixa eu dizer, servir a Deus e ao próximo está baseado nos dois grandes de Jesus. Você sabe quem são os dois grandes de Jesus? Não é Pedro e Tiago, não. Os dois grandes de Jesus é o grande mandamento. Lá quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o segundo grande é a grande comissão. Olha, desculpa, errei. O primeiro é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo é a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é servir a Deus e ao próximo. Não é muito interessante que quando a Bíblia fala sobre o próximo, ela não pergunta quem é o teu próximo, ela pergunta, você é próximo de quem? Você já parou para pensar? Então todas as pessoas que estão do seu lado são o seu próximo, mas se você for para o Japão, as pessoas do Japão vão ser seu próximo. Se você for para a África, as pessoas da África vão ser o seu próximo. A Bíblia não fala quem é o seu próximo, a Bíblia fala de quem você está próximo. Que o próximo é você, e você precisa amar e cuidar das pessoas. Então, essa é a visão da nossa igreja. A visão da nossa igreja é baseada na família.
A visão da nossa igreja é uma igreja que busca uma intimidade profunda com Deus, que manifesta verdadeira adoração e serviço a Deus e ao próximo. Essa visão da igreja, pessoal, eu não preciso mais ler em nenhum lugar. Eu não preciso... Se alguém perguntar, ô Joel, qual que é a visão da sua igreja? Espera que eu vou procurar no meu arquivo. Não precisa, porque a visão já está no meu coração. E eu queria que essa visão também estivesse no seu coração. Para que se alguém perguntar, você vai em qual igreja? Eu vou lá naquela igreja tal. E o que essa igreja pensa? Qual que é a visão dessa igreja? A visão da minha igreja é uma igreja de profunda intimidade com Deus, de adoração verdadeira e de serviço ao próximo, a Deus e ao próximo. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Que nós possamos ser essa igreja voltada para a família, que pensa laranja, que pensa na família e na igreja, e as duas coisas são inseparadas, porque formou uma nova cor, a cor laranja. E que nós possamos ser uma igreja laranja, né? Semana que vem vou comprar uma camiseta laranja e eu vou vir de camisa laranja para a igreja. Para a gente poder entender que a cor da igreja é uma cor laranja. Que a igreja seja a igreja e a família. E uma igreja forte é feita de famílias fortes. Amém? Pode ficar em pé no seu lugar, vamos orar e agradecer a Deus por esse culto. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar, muito obrigado pela palavra do Senhor a nós. E nós oramos, Pai, para que dentro da nossa família nós possamos viver uma vida de arrependimento, que nós possamos ser batizados no nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo, e que nós possamos reter e absorver a promessa que você deu para a nossa família, que é uma promessa de paz, uma promessa de vida, uma promessa de vida em abundante, de vida eterna. Então nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, e que essa igreja seja uma igreja forte, não porque nós temos pessoas fortes, mas porque nós temos famílias fortes. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Agora faz assim para a gente receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós aqui presente, de agora, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala para ela, até a semana que vem, hein? Não falta! Até a semana que vem! Tchau, pessoal! Até mais, Instagram!